Boa noite a todos. Vamos fazer uma pequena reflexão antes da gente ter a palestra de hoje, que vai ser muito boa. É daquele livrinho Força Espiritual, do José Carlos de Luca. Vamos falar um pouquinho hoje, uma coisa que eu acho que a gente não se dá conta, né, na vida, sobre o uso da nossa palavra, sobre o uso da palavra. O texto dele chama Suas Palavras, Seu Destino. E ele começa: cuidado com as suas palavras, pois também escrevemos o destino com aquilo que sai da nossa boca. A palavra tem força energética, capaz de materializar o conteúdo das suas afirmações. Nunca se esqueça de que Deus criou o mundo por meio das palavras. A gente não... Tá dando para ouvir? Eu acho que a gente não tem ideia, né, do quanto é importante aquilo que sai, porque a palavra é uma expressão do que está em nós, né? Às vezes é um pensamento, às vezes é um sentimento, e isso a gente expressa através das palavras, né? O que propicia vida às palavras são as nossas intenções e sentimentos. A palavra carregada de ódio pode ser comparada a um tiro de revólver endereçado ao nosso desafeto. Já a bênção que a mãe concede ao filho estabelece um manto protetor sobre a criança. É o que eu falei, a palavra, quando a gente expressa através da palavra, a gente geralmente está expressando ou um sentimento, ou uma intenção, ou um pensamento, né? E muitas vezes a gente não tem a noção, ou não se policia no sentido de perceber o que a gente está falando. E às vezes não é nem o que eu estou falando, né? Às vezes é o como eu estou falando, né? Eu posso falar uma coisa para alguém de muitas formas, né? Como falou aqui, ela pode ser um ódio, né? Parece um tiro que você está dando em alguém, como você pode falar a um filho muito mansamente, com muito carinho. E às vezes falar para um filho, às vezes até uma reprimenda, né? Uma coisa que você quer chamar atenção, que está te preocupando com ele, também depende muito de como a gente fala, né? Eu posso falar de muitas maneiras. E existem maneiras que às vezes eu não vou conseguir o meu objetivo justamente porque eu não soube colocar as palavras para ele, né? A ofensa, muitas vezes, ela é consequência daquilo que se fala sem pensar, né? E dentro de casa isso é muito comum, né? Muitos lares estão em desarmonia porque os familiares não guardam serenidade no que dizem. O palavreado ofensivo dentro do lar equivale à verdadeira agressão energética, atingindo aqueles a quem deveríamos tratar com carinho e respeito. Eu acho que dentro do lar é uma coisa muito séria, porque às vezes até porque eu acho que eu estou dentro de casa e eu posso falar, né, o que eu quero, ou eu posso falar do jeito que eu quero, eu acabo falando demais, eu acabo, né, ofendendo demais, eu acabo criticando demais. Então, tudo que aquilo que eu pus através da palavra, se houver um pouco de reflexão, se eu estiver com algum problema em casa, vamos pensar antes, né? Eu tenho que chegar em alguém ali da minha casa e conversar. Agora, conversar é uma coisa,
né? Gritar, ofender, só criticar, porque às vezes a gente chega num ponto que, às vezes a própria preocupação que a gente está vivendo da vida, ou dos medos que a gente tem em relação ao filho, por exemplo, aquilo fica tanto ali na nossa cabeça que quando a gente se dá conta, a gente está falando o tempo todo aquela mesma coisa, o tempo todo, criticando o tempo todo, e não paramos para ver o lado bom que também tem. Tudo tem um lado bom. Mesmo aquele filho que hoje me dá problemas ou me deixa preocupada, eu tenho que procurar ver o de bom nele, porque às vezes eu, falando do bom que existe nele, elogiando alguma coisa, eu abro mais portas, entende? Para ter acesso a ele. Porque, principalmente dentro de casa, eu acho que a palavra, quando ela não é bendita ou ela é agressiva, as pessoas se fecham. Aí que não existe diálogo mesmo. Aí que não se consegue conversar e chegar, né, a alguma coisa que às vezes não é só eu que estou querendo, a família toda está querendo e está precisando. Então é parar e se observar. Como? Eu estou preocupada, eu quero falar, mas como eu vou chegar para falar? Às vezes numa hora de nervosismo eu falo demais, mas se eu, naquele momento eu também me policiar um pouco, eu vou cair em mim, eu vou, né, dar uma maneirada, eu vou escutar o outro, porque às vezes a gente só quer falar, a gente só quer apontar, né, a gente só quer, e às vezes a gente não dá nem oportunidade do outro falar um pouco também, dele se colocar ou ele falar daquilo que ele acha que a gente não está entendendo na vida dele ou nos comportamentos dele. Então é sempre a ponderação, acho que a palavra certa é essa, sabe? É ponderação na hora de falar, principalmente em casa, né? Já o elogio sincero produz aconchego espiritual, pois a palavra de estímulo é como o algodão macio, produz bem-estar. Se você quer melhorar o ambiente em que vive, experimente trocar a crítica pelo elogio. Mesmo quando estiver incumbido de corrigir alguém, faça-o com carinho e respeito, jamais rebaixando o valor de qualquer pessoa. O que às vezes acontece muito quando a gente perde a noção do que está falando e como está falando, é muitas vezes a gente acabar não respeitando o outro, às vezes até humilhando o outro, né? E quando a gente fez, aquela frase que muitas vezes a gente fala, ah, meu Deus, quando eu vi eu já falei, quando eu vi já tinha feito. Então é melhor pensar antes, não é? Do que se arrepender depois. Porque muitas situações a gente se arrepende depois e não tem coragem de chegar no outro também e pedir desculpa, por exemplo, né? Então fica tudo uma comunicação totalmente errada, que não atinge aquilo que muitas vezes a gente quer. O que a gente quer, principalmente em casa, é paz, não é? Eu acho que todo mundo aqui quer ter sossego em casa, quer ter paz. E se alguma coisa está acontecendo, quanto mais eu me empenhar para ter essa paz, mais fácil a gente vai conseguir chegar e melhorar algumas coisas que estão ali, que estão preocupando. Ele diz assim, está no Evangelho, os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. É uma coisa de consequência. Eu acho que tudo na vida a gente cria situações, só que a gente vai colher alguma consequência disso. Então, como ele fala aqui, se eu só usar a espada para me comunicar ou para resolver um problema, é a espada que eu vou encontrar de volta. Dificilmente vai ser diferente. E a espada aqui simboliza o quê? Simboliza a agressividade, né? A coisa de você não ter esse respeito que eu falei pelo outro, para chegar e atingi-lo de uma forma que ele não se sinta humilhado, principalmente.
Aí ele fala algumas coisas que eu acho muito importante. Jamais diga: meu filho é um viciado, pois sua palavra o encarcerará cada vez mais no vício. Minha vida não tem jeito, pois assim você jamais sairá do labirinto das dores. Você percebe que o que ele fala aqui é quando a gente fala de uma forma como se a coisa estivesse fechada. A gente está afirmando isso, né? Meu filho é um viciado, eu estou afirmando. Então, em termos de energia, isso é como se fosse alguma coisa que está fechada, que eu não estou dando oportunidade, eu não estou abrindo janelas para isso se resolver. Quando eu falo minha vida não tem jeito, meu Deus do céu, se eu continuo repetindo isso, às vezes não verbalmente, mas em pensamento, ou eu encontro um amigo, assim que ele me encontra e me pergunta alguma coisa, eu falo: minha vida não tem jeito, as coisas não mudam, as coisas... Eu estou afirmando, eu estou reafirmando, né, a mesma coisa, a coisa do não tem jeito, não vai ter jeito mesmo, eu não estou abrindo portas, oportunidades para ter. A gente não sabe o poder que as nossas palavras, nossos pensamentos têm, em termos de energia, em termos de eu mesmo criar dificuldades para mim, obstáculos para mim, naquilo que eu digo, naquilo que eu penso. Não tenho saúde, para que suas células não se convençam dessa mentira. Não diga nunca não tenho saúde, mesmo que você esteja doente. Não diga não, isso é fechar a questão. Eu não tenho saúde, eu não tenho, então não tem jeito. Como é que eu quero me curar se eu não tenho saúde? É aí que ele fala aqui, para que as suas células não acreditem nisso, porque a gente ainda não tem ideia do quanto a gente influencia até o nosso corpo, com aquilo que fala, com aquilo que pensa. A gente gera energia. E o nosso corpo, o nosso organismo, as nossas células, como ele diz, eles vão captando isso. E essas energias vão se tornando reais com o tempo. E a gente não se dá conta de que fui eu mesmo que criei. Eu mesmo estou reafirmando aquilo. Não dá nada certo para mim. Não diga isso para que o seu negativismo não feche de vez os seus caminhos. É a mesma coisa. Eu estou passando por dificuldades, ou eu tinha alguma coisa que estava para acontecer, não aconteceu, ou aconteceu e não deu certo. Aí eu vivo repetindo: nada dá certo para mim, nada dá certo para mim. O que eu estou fazendo? Eu estou reafirmando que não vai dar mesmo. Eu sei que às vezes a nossa ideia é... A gente não para avaliar dessa forma. Mas vamos ter essa consciência, vamos começar a ter essa consciência. E prestar atenção no que a gente fala. Principalmente naquilo que a gente fala toda hora. Essa coisa do nada dá certo para mim, hoje a gente escuta muito. Depois da pandemia, tem pessoas que estão passando por dificuldades até hoje. E a gente vê muita gente falando isso toda hora. Nada dá certo, nada dá certo. A minha vida era de um jeito, agora não é mais. Não vou ser mais o que eu era, não conquisto mais o que eu tinha. E eu, com isso, eu estou fechando as portas. Eu mesmo estou fechando as portas para mim. Ninguém me ama. Não diga isso, para que a sua carência não afaste em definitivo as pessoas do seu convívio. Quando eu vivo repetindo: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu fui abandonado, meus relacionamentos não dão certo, é a mesma coisa, eu estou reafirmando. E não vai dar certo. Eu fecho as portas, eu crio, A gente tem que ter essa consciência. Então, a partir do momento que eu crio a consciência e vou me policiando, eu abro portas. A hora que eu pensar e for falar
para, não fala. O melhor com o tempo é nem pensar mais nessas coisas tão negativas para si mesmo, né? E para terminar, não esqueça que todo o processo de melhoria da vida começa muitas vezes pelo que sai da nossa boca. Vamos levar essa mensagem hoje, vamos levar essa reflexão, não só agora, mas vamos pensar um pouquinho em casa, vamos começar a prestar atenção no que a gente fala, como a gente fala também, não é só o que se fala. Eu posso chamar a atenção de um filho, por exemplo, com muito carinho, de uma forma que ele entenda e ele se sinta acolhido ao mesmo tempo. Então, a maneira de falar, evitar falar de coisas que eu já falei 500 vezes, e eu estou lá de novo falando a mesma coisa. E a receita é essa, é a gente se policiar. É a gente começar a ter essa consciência de que o que sai da minha boca transforma a minha vida. Tá bom, gente? Vamos pensar nisso. Boa noite. Fiquem em paz. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade bendita, né? De estarmos aqui presentes, encarnados e aqueles que estão desencarnados também. É uma oportunidade de aprendizado. Como a gente viu, né? A gente faz uma prévia de um estudo que é interessante. Isso nos preenche, nos ensina e nos fortalece para o nosso futuro espiritual. Tá certo? Então, nós estamos aqui na Casa Recomeço, aqui no Jordanópolis. Esta casa, ela abre às segundas e às quartas-feiras, onde às segundas nós fazemos os tratamentos médicos espirituais, e às quartas-feiras a parte fraternal, que é a equipe do irmão José, que trabalha com a parte aí mais íntima de cada um de nós, né, da parte espiritual. E estamos aqui, né? Antes de nós iniciarmos, hoje temos um palestrante em especial, o Gilberto de São Francisco, que está nos agraciando hoje com a sua palestra. Mas antes dele começar, eu gostaria apenas de salientar e sempre colocar aquilo que a gente fala sobre o Evangelho no Lar, né? Então é incansável, eu vou estar nas oportunidades falando sempre do Evangelho no Lar, porque é um hábito essencial a todos nós, para que nós possamos manter o equilíbrio em nossas casas. É como, né, a gente sai da casa espírita, vai para casa e lá a gente precisa manter o nosso santuário, né, a nossa residência. E o Evangelho, ele é um tipo de... ele higieniza, ele abençoa, ele pulveriza, ele tira as emanações ali que são negativas, os miasmos, né? Os miasmas. E aí a gente consegue ter ali um pouquinho mais de sossego, né? Porque a gente recebe muita interferência externa e também as internas, criadas por nós mesmos, através muitas vezes a gente discute, conversa um pouco mais alto, bate uma porta, enfim, a gente cria ruídos dentro da nossa casa que a gente precisa higienizar. E o Evangelho faz isso. Quem ainda não sabe como fazer, nós temos lá na secretaria o roteiro para que isso seja, né, seguido. É uma sequência de informações. É uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou convidá-los, né, a fechar os olhos, descruzar os braços, relaxar bem o nosso corpo físico, um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por aqui estarmos neste instante, onde os nossos irmãos de luz, com muito carinho, já se aproximam de todos nós, onde aqui colocamos as nossas necessidades, as nossas súplicas, e eles, com muito cuidado, irão nos ouvir,
para que nós possamos seguir em frente com aquelas tarefas que nós mesmos buscamos um dia na espiritualidade. E este é o momento oportuno de pedir pela minha saúde em especial, pedir pelo meu fortalecimento espiritual, pela harmonia no meu lar, no meu trabalho, pedir o meu fortalecimento para que eu possa enfrentar as minhas dificuldades e que eu consiga vencê-las, todas elas, né? Porque nós, quando estamos sendo cuidados, nós estamos fortalecidos. E este é um momento que a espiritualidade nos fortalece. Esta corrente que aqui estamos fazendo nesse instante, que ela possa se estender a todos aqueles que possamos ter em nossas mentes, tais como os nossos irmãos, sobrinhos, tios, tias, avós, que através dos nossos pensamentos possamos alcançar a todos eles e envolvê-los nesta luz que se faz presente, para que eles também possam receber toda esta energia que estamos daqui emanando. Envolver o nosso bairro, a nossa cidade, envolver o nosso Brasil, o nosso planeta, onde nós pedimos a paz, o amor, o entendimento entre nós, entre os homens, e que esta oportunidade seja bendita para que a paz se faça presente. E assim nós possamos nos ajoelhar perante Jesus nesse instante em espírito e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Com muito carinho, né? Eu vou chamar aqui meu irmão Gilberto, que eu gostaria apenas de fazer um minuto só de agradecimento a esta pessoa que aqui está, que muito me ajudou nos momentos onde a gente tem algumas dificuldades, e ele me deu uma força incrível para eu abrir esta casa. Isso há 7, 8 anos atrás. Ele foi meu incentivador e hoje a casa está aqui, está trabalhando, está na sua plenitude. Então, obrigado, Gilberto, porque isso eu não esqueço jamais, né? Nas horas mais difíceis, às vezes a gente precisa de alguém que nos dê as mãos, tá certo? Então eu passo a palavra ao Gilberto. Uma boa palestra para todos vocês e um beijo no coração de todos. Deixa eu ver se pega aqui. Bom dia. Vocês podem achar até meio assim, cara doido, né? Dar bom dia numa hora dessa. Mas eu tive uma professora no Bezerra, que nós fomos formados lá. Bom dia a você que está em casa, está nos ouvindo também. Sempre uma alegria poder contar contigo, com todos aqui presentes. E ela falava o seguinte: até meia-noite o que é? É dia. Depois da meia-noite é dia. Então ela falava bom dia, né? Era uma dirigente, Dona Dirce, a gente sempre lembrada com amor e carinho. E para mim é sempre uma alegria poder participar de um banquete de luz como este. Mais próximo do microfone? Posso. Para as pessoas lá atrás ouvirem também. É que minha voz é diferente da dele. A dele é de macho, trocado, né? Muito bom. Estão dando para ouvir melhor agora? Então tá bom. É sempre bom nós podermos estar numa casa em que minimamente colaboramos, ainda que seja com uma palavra, um incentivo. E estando aqui com vocês, mais ainda,
estando bem amparado, bem acompanhado, melhor ainda. E o capítulo de hoje, ao qual nós vamos fazer um pequeno estudo, capítulo 17, item 3, o homem de bem, muito inspirado me foi falar sobre duas personagens que são um só. No ano de 1804, na França, nascia um bebezinho que levou o nome de Rivail, Hippolyte Delisard Rivail, mais tarde Allan Kardec. E Allan Kardec, como educador, ele procurou, através das cartas, através da mediunidade de outros irmãos, crianças, jovens, trazer, pôr na escrita, o conhecimento de espíritos superiores, que, como no prefácio do Evangelho diz, que os anjos dos céus desceram à terra para trazer a boa nova, ou seja, o Consolador prometido. E assim ele fez exaustivamente até o momento em que desencarna. No ano de 2000, número 2, no dia 2 de abril de 1910, numa casa muito simples e pobre, ali em Pedro Leopoldo, houve a revoada de garças, a indicar a chegada de um grande espírito. Foi o choro mais lindo que aquela cidade pôde escutar. Nascia Francisco Cândido Xavier. Enquanto Kardec, ele fez as anotações, e dentro das anotações a sua transformação, o início de uma transformação séria. Quando retorna como Chico Xavier, eu estou tratando do mesmo espírito, quando retorna como Chico Xavier, aí ele pôde colocar em prática tudo o que ele escreveu no século XIX. E aí é que começa a história. Porque o Chico, desde criança até o momento em que ele deixa a matéria, ele foi o próprio Evangelho vivo, em todos os sentidos. E aí nós vamos acompanhando. Porque dentro dos capítulos, dos estudos que Kardec fez em seu tempo com os espíritos superiores, quando chegava na parte dos ensinamentos de Jesus, lá atrás, o que ele queria entender? O que é uma bem-aventurança? O que é Deus? E ali foi discorrendo esse evangelho segundo os espíritos superiores ou o espiritismo, que é um sistema de vida. E nesse capítulo, quando chegou a dizer sede perfeitos, que está em Mateus, falando que Jesus orienta a todos para que sejam perfeitos como o meu Pai é perfeito, ele coloca essa máxima. E sede perfeito, o que é ser perfeito? Como que nós vamos chegar a essa perfeição? De que maneira que eu vou modificar a minha vida para me aproximar de Jesus? Porque ser perfeito igual a Deus seria algo inimaginável, porque Deus só existe um, Ele é a causa primeira de todas as coisas, mas nós podemos nos assemelhar a essa perfeição, e o exemplo maior é Jesus. E Jesus, na sua benevolência, Ele sempre, de tempos em tempos, Ele encaminha espíritos benevolentes a descerem e a se misturar conosco
independente até da fé religiosa ou do sincretismo religioso, justamente para contaminar com algo bom, com algo melhor. E na medida em que nós vamos aprendendo, vamos descortinando o véu dos nossos olhos, destampando os nossos ouvidos, aí nós vamos percebendo a magnitude dos ensinamentos desses espíritos superiores, que foi Francisco de Assis, que foi José, que foi Emance Dufour e tantos outros aí que me foge o nome, mas está escrito o nome dele. Erasto, o próprio mentor de Allan Kardec. E aí nós temos o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Aí reportamos-nos a Chico Xavier. Porque desde pequeno ele foi conduzido, ele foi pelo seu animismo, ele foi praticando isso bem. A mãe dele deixou uma orientação: meu filho, cuide de si, cuide de todos, jamais pratique a maldade. Então, ela foi o primeiro passo para esse grande espírito que retornava num corpo totalmente com várias dificuldades, com comorbidades em órgãos, a visão, o fígado, o próprio intestino, de maneira a uma depuração, a trazer a esse espírito uma essência que a lei de causa e efeito, ela é para todos. Mas como pode ser isso? Porque Kardec, no seu tempo, em função da total dedicação que ele teve, ele ficava sem dormir, muitas vezes ficava sem se alimentar, ficava talvez sem tomar uma água. De alguma forma, ele acabou prejudicando a sua matéria em prol da missão. E aí ele volta com algumas situações no corpo físico para recuperar. E aí abre os nossos olhos perante a isso. Mas a justiça, o amor e a caridade, como foi feita a leitura inicial aqui no estudo, que essa irmã falou, tem tudo a ver. Porque quando nós percebemos algo e nós deixamos de atuar nesse algo, nós estamos indo já contra essa lei divina e natural. E essa lei, ela é imutável, porque são leis de Deus. Chico Xavier, ele praticou justiça, porque toda vez que ele observava uma incoerência de algum irmão, vamos lembrar do sobrinho dele, do próprio pai dele, né, que estavam numa condição sem entender a magnitude do trabalho em que ele realizava, serviço de Jesus, com os espíritos que com ele acompanhavam, Emmanuel, André Luiz e outros tantos, venerando Bezerra de Menezes. Então, você percebam que assim, toda vez que ele percebia algo equivocado, ele atuava. Ele chegava e falava. Isso é a justiça. Olha, meu sobrinho, não se deve cobrar esse tipo de caridade de ninguém, porque nada é nosso. É uma dádiva de Deus. Então, ele foi com justiça, com palavra amorosa, mas com firmeza nas palavras. A caridade estava aonde? Justamente de educar. Educou o sobrinho, educou o pai, educou tantos outros que com ele caminhavam. Os biógrafos, eles costumavam dizer que assim, a casa do Chico era um verdadeiro quartel-general, porque ele comandava com pulsos firmes tudo o que precisava ser feito em prol da humanidade, mas sob as bênçãos de Jesus, sob os cuidados de Jesus, de Maria e de tantos outros espíritos superiores. E é por isso que ele trabalhava com afinco em todo o seu sentido. O amor, essa palavra, ela tem que ser sempre escrita com letras maiúsculas, porque o amor,
é a representação máxima do Criador em nós. Se nós somos centelhas divinas e nós temos as potencialidades, todas elas ali latentes, inerentes, então significa que Deus, Ele está em você, Ele está em mim, está em você, está em todos nós. Mas na medida em que nós vamos avançando nas reencarnações ou nas pluralidades das existências, as potencialidades vão crescendo e o amor é uma delas. Porque quando nós agimos com amor, transcendemos. Quando o Dr. Max, a sua equipe espiritual, eles se colocam à disposição, o irmão José, que está sentado na frente desse rapaz aqui, porque assim, banco que está vazio não está vazio, tá? Então, quem costuma colocar carteira no banco, segura no teu colo, porque às vezes tem pessoas que estão em pé por falta do quê? Do carinho e do cuidado conosco. Mas esses espíritos que estão aqui, eles estão praticando o amor. Eles estão deixando os seus locais para vir em uma casa como esta, que se associou, consorciou-se nas frequências vibratórias de caridade, de justiça, de respeito, e ali eles atuam como tal, um passando orientação, o outro fazendo as intervenções espirituais no corpo perispiritual nosso. Essa é a primeira prática do homem de bem, porque assim como nós, eles também estão em crescimento, em evolução, eles estão também evoluindo, é uma lei divina e natural. Aqui, ser perfeito, nessa condição que nós estamos, ainda precisamos caminhar mais. Mas ele coloca aqui que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça. Eu tenho plena certeza que todos nós aqui acreditamos em Deus, sim ou não? Ok. Qual Deus que você acredita? O Deus da terra ou o Deus do universo? O Deus que é físico ou o Deus que é extrafísico? O Deus que é uma substância que está em todas as criaturas ou Deus do poder e do ter? Então, aí reza o quê? A nossa confiança em Deus. Saber que Ele está em tudo e em todos. E jamais vai desamparar qualquer um das suas criaturas. Porque na medida em que nós movimentamos algo, um passo, uma das mãos, quando nós movimentamos um pensamento, uma oração em prol de alguém, você está movimentando no seu plexo solar uma energia diferente, que é chamada amor, e ela se expande para ir até onde a tua intenção ali é depositada. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações. Então ninguém que está aqui, inclusive eu, ninguém está aqui como santinho. Todos nós reencarnamos porque temos ou prova ou expiação. Faz parte da lei divina. Em vidas passadas, provavelmente prejudicamos alguém ou a nós próprios. E a lei divina da causa e efeito, ela é atuante. E ela só vai ser ativada na medida em que nós vamos nos reconhecendo, melhorando-nos, vamos nos refazendo, buscando o auto-perdão e perdoando, e aí sendo promovidos para mais uma encarnação com limitações e ou não. Tem irmãos que reencarnam com várias comorbidades físicas, seja cego, surdo, seja com ausência de um membro, um braço, uma perna, paralítico, por exemplo, ou a parte mental. Esses irmãos eles reencarnaram
em função de uma expiação. E os que estão com eles, os pais, os tios, avós, os irmãos, ou quando eles são abandonados e são acolhidos por uma instituição, esses estão passando por uma prova. Então aí faz parte, porque o espírito, quando ele reconhece que está numa encarnação, mesmo que ele nada saiba sobre o espiritismo, mas ele está numa encarnação que ele está agradecido, que ele sorri, que ele vibra pela vida, então ele é resignado na sua inconsciência, no véu do esquecimento. Aí ele está avançando dentro de se tornar um ser humano do bem. Porque quando você fala o homem de bem, como Kardec deixou registrado, dá a entender ou a impressão do gênero, o homem, a mulher, ou aqueles que são um e outro, não é? Então nós estamos, por inspiração, e até Haroldo Dutra, né, ele até fala, nós devemos compreender e trazer como ser humano. O ser humano do bem, ele não faz distinção de gênero, ele envolve o espírito. E o espírito, às vezes, ele está homem, às vezes, ele está mulher. E o ser humano do bem, ele vai caminhar para o bem na medida em que ele começar a praticar essa lei de justiça, amor e caridade. A caridade, ela não está só em dar algo para alguém. A caridade, ela está, por exemplo, se vocês pararem no semáforo e alguém vem pedir alguma coisa, vocês baixarem o vidro. Qual é o seu nome? Ou você tem alguma coisinha, você dá o dinheiro para eles. Agora, eu vou orientar para vocês. Pessoas que estão com criança no colo, vocês evitem de dar dinheiro, porque aí está sendo uma exploração, certo? E as autoridades estão os olhinhos fechados com relação a isso, porque existe todo um amparo para a criança. Então, por que está um homem ou uma mulher ali, né? Por que a criança está no semáforo? Esses vocês devem evitar. Agora, outros tipos que estão vendendo bala ou tudo, esses nós temos que acolher, estão trabalhando, não é? Então, aí dando o recado. O homem possuído pelo sentimento de caridade e do amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem. Então, quando nós praticamos o bem, sem querer pensar em nada, sem ostentar nada, aí nós estamos, o nosso espírito está começando a evoluir para ser humano do bem, a começar a sentir essa magia do ser de perfeitos, né? A compreender como que Jesus caminhou. E Chico Xavier, ele muito demonstrou, a vida toda dele, ele colocou em prática tudo aquilo que o espírito dele escreveu como Kardec, tudo aquilo que ele trouxe na teoria, que ele começou a praticar, não conseguiu praticar tudo porque o tempo dele, a matéria dele se extinguiu, desencarnou cedo, vamos dizer assim, mas depois ele volta rapidamente, 1910 já reencarnou, e aí se percebe que é um período em que o espírito já desperto, ele traz todas as suas potencialidades ali, e ele na humildade, e aí é importante, combatendo o próprio orgulho, na humildade, ele foi ajudando a todos que batiam a sua porta, sem cessar. Obediência, disciplina. Quando a tia dele falou para ele lamber a ferida do primo, porque estava com ferida no joelho, na perna, e aí ela procurou alguém lá, né, como muita gente procura, os benzedeiros, ele falou, ela precisa um santinho lamber a ferida para se curar. E aí, quem que a tia pediu? Pediu para o Chico Xavier lamber a ferida, porque através da saliva dele, que era pura, acabou refazendo, recuperando a ferida que não estava conseguindo fechar.
Então, vocês já lamberam a ferida de alguém? Eu também não. Tá? Talvez um dia lá na frente, com mais coragem, nós vamos vir nessa condição também, né? Dentro do caminho dos sede perfeitos, não é? Precisa fazer isso? Não, não precisa fazer isso, né? Mas nós temos que olhar com compaixão. Hoje existem outros recursos, existe o passe, existe a água fluidificada. Mas vamos colocar lá em 1900 e alguma coisinha, né? 1915, porque ele contava com 5 anos quando aconteceu isso. E depois disso, 9 anos de idade, ele já foi assumir uma responsabilidade, trabalhar. Olha só, responsabilidade, com 9 anos de idade, trabalhava lá. Vocês conhecem a história dele melhor do que eu, mas numa tecelagem. Ele acordava 4 horas da manhã, voltava 9 horas da noite, nunca teve uma falta. Então, tudo isso são características que estão aqui nesse item 3, no capítulo 17, sede perfeitos, o ser humano do bem, né? Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. É uma outra característica de um ser humano do bem. Todos nós aqui ainda estamos aprendendo como evitar o ódio, como evitar o rancor, como evitar uma mágoa, não é? Todos nós estamos aprendendo. Se você pratica algo que fez isso mal a alguém, vai e se refaz. Se você se sentiu ofendido e que te traz um ódio contra alguém, então aí pensa um pouquinho mais, porque isso daí é uma das causas das doenças, principalmente cânceres, né? Então, assim, existe um desequilíbrio interno nos átomos, nas moléculas, na membrana celular, na célula, no órgão, e aí é o câncer instalado. Em função de quê? Mágoa, ódio, rancor, ressentimento. Se nós estamos caminhando, melhorando a nossa vida, olhando para o próximo como a nós mesmos, e aí você começa a sentir algo diferente. Esse sentir algo diferente é o amor. É o primeiro passo para a nossa transformação. Porque todos nós ainda estamos em vias de crescimento. Eu mesmo, aí eu tenho uma grande crítica, com amor, claro, carinho, que é a minha mulher. Às vezes ela fala assim, Giba, ó, presta atenção, né? Tá caindo. Quando eu fico um pouco nervoso, porque eu não estou comendo na hora certa, né? E outras coisas também, porque ninguém é santo aqui. Então aí ela é o grande indicador para mim. E eu paro, opa, eu posso até resmungar, mas depois eu reconheço e vamos lá, gratidão, né? A moda agora é gratidão, né? Então assim, ó, obrigado, né? Você está sendo, para mim, um indicador. Não assim, fica falando mentira, você me corrige, certo? Não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros, né? E aí, voltamos ao Chico Xavier. Você percebe que ele teve que controlar multidões, não é? Encarnados e desencarnados. Mas ele tinha o quê? Um grupo de tarefeiros, voluntários que estavam com ele. Porque ele sozinho não ia conseguir atender todo mundo. Então precisa de uma organização. Essa casa tem uma organização. Tem o dirigente físico, tem o dirigente espiritual e tem aqueles que são os voluntários, chamados tarefeiros. Pessoas que, como vocês, estão aí sentados, que também foram tratados e que, sentindo um chamado, falam assim, Aidar, aliás, levanta a mão direita. Você que está em casa também, levanta a mão direita. Levanta. Isso, tudo bem. Todos vocês, você não, você pode falar, vão procurar o Aidar para ser voluntários aqui no recomeço. Anotaram o nome deles aí? Já anotei, tá bom? Então, vocês se comprometeram aqui totalmente. Você que está me ouvindo também por aí. Mas aí, o Chico, ele fazia o quê? Ele tinha com amor e carinho, mas ele tinha um pulso firme para fazer acontecer todo um trabalho.
toda uma atividade, dentro dos horários, dentro daquilo que ele precisava. E Emmanuel, o espírito instrutor que acompanhava ele, rígido com o Chico, porque quando ele falava disciplina, 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 a lei do amor, da justiça, da caridade, podemos entender com 3 disciplinas, e não com aquilo que todo mundo pensa, né? O militarismo, não, é amor, mas nós temos que ter uma disciplina, um respeito para com o próximo, né? O cuidado, o carinho. Porque imagina vocês, por exemplo, chegando numa casa que não tem uma organização, que não tem uma asepsia, que não tem o abraço fraterno, que não tem alguém que olhe nos teus olhos e fala assim, bom dia, né? Eles vão dar boa noite, eu dou bom dia. Mas assim, vocês são recebidos com amor e carinho, ou vocês são recebidos com cara feia. Agora eu quero que vocês dedurem, porque isso é justiça, é amor e caridade. Quando vocês chegam aqui, vocês são recebidos com um abraço e sorriso, ou com alguém que nem olha para o teu rosto? Hã? Abraço e sorriso. Aí, parabéns à equipe que está trabalhando aí, tá vendo? Porque aí, se vocês falassem o contrário, iam dormir tudo de calcanhar para trás, né? Mas perceba que isso o Chico fazia. E lá não era, por exemplo, umas 50 pessoas, lá eram 3.000 pessoas por dia que passavam lá. Então, se ele não tinha um controle, se ele não tinha um senso de organização, tudo viraria o quê? Uma bagunça tremenda. Aí é claro que, dentro dessa organização, ele colocava assim, o respeito para com o tarefeiro. Muitas vezes, ele beijava as mãos de todos os tarefeiros primeiro. E depois terminava com um beijo nas mãos de novo dos tarefeiros. Porque olha que carinho que ele tinha. Mas ele tinha uma voz ativa. Se você vai receber os filhos lá na porta, então você receba os filhos na porta com um sorriso. Ai de você se deixar de sorrir, porque aí ele amorosamente falava, por que você não sorriu para o meu filho? Porque aquele que está vindo aqui, está vindo com dor, está vindo aqui com um câncer. Às vezes, acabaram de escutar de um médico da terra, falando assim, olha, infelizmente, você está com um nódulo, você está com um linfonodo, você já está com uma metástase no seu corpo. Desmorona a vida da pessoa. Você vai perder a visão, você vai conseguir mais andar, você está no princípio de uma doença chamada ELA. Acaba com a vida da pessoa, porque qual que vai ser o destino ali? A morte. Ainda bem que nós estamos numa doutrina que a morte foi matada, não é? Jesus matou a morte, e o Espiritismo vem confirmar que a morte inexiste, o que existe é uma transição. Mas aí, se o tarefeiro que está aqui, ou lá no Francisco de Assis, nosso grupo, ele não recebe com carinho alguém que chega lá, a pessoa já está vindo arrasada, já está vindo com uma dificuldade, tinha acabado de brigar, foi demitido do emprego, né? Aí a pessoa vem cabisbaixo e deixa de receber um abraço, um sorriso, um acolhimento. Como é que vai ficar essa pessoa? Pior ainda. Então, quando nós praticamos isso, como o Chico Xavier praticou, aí nós estamos nos primeiros passos para se tornar um ser humano do bem. Eu posso ir até meia-noite? Então tá bom. Ele fala que é indulgente, porque isso que eu estou lendo aqui foi o que Kardec deixou na sua reflexão em cima do Evangelho que ele leu segundo Mateus, que é o item 1. Então ele é indulgente para as fraquezas alheias, né? Porque sabe que ele mesmo tem a necessidade de indulgência. Quantas vezes o Chico falava assim, orem por mim, me perdoa. Quando ele deixava de atender alguém, ele chorava. Eu estou falando naquilo que a gente lê, porque eu não convivi com o Chico. Enquanto eu estava sentadinho ali, eu fui pedindo permissão para ele, para falar em nome, na pessoa dele. Porque nós não podemos falar de alguém sem pedir permissão, né? E você tem que ter um mínimo também de conhecimento para falar algo de alguém. Então eu fui pedindo permissão para o Chico. Chico,
você esteja comigo, porque eu vou falar coisas que só você viveu. Os biógrafos, eles deixaram registrado muitas coisas, muitos que conviveram com ele, mas tem detalhes que era só ele, né? Então, ele chorava quando ele não conseguia atender todos, as 3.000 ou mais pessoas, quando ele não conseguia trazer uma carta de um ente querido, de um filho, de um pai ou de uma mãe, para alguém que estava ali sentado, fervoroso, pedindo. Mas ele falava, o telefone toca de lá para cá. Mas mesmo assim ele ficava inconsolável, ele pedia perdão. Ele pediu uma vez, e aí você já conhece essa história, todos os dias ele saía para fazer o evangelho nas ruas, após meia-noite. Aí ele saía com um grupo de pessoas, porque assim, né? O dirigente inventa e todo mundo vai atrás, não é? Ah, que legal, vamos entregar lanche na rua, vamos, todo mundo, né? Mas aí você vai um dia, vai dois, vai três, todos os dias. E aí chegou um determinado dia que ele não tinha o pãozinho para levar para os moradores, principalmente para um grupo de moradores que ficava embaixo de uma ponte, tinha um rio e aí tinha uma pontezinha. E o Chico ficou choroso, porque eu não tenho pão para levar. Emmanuel, ele se fez presente, falou, o que foi, Chico? Por que você está choroso? Porque o senhor está vendo, nós não recebemos a doação dos pãezinhos, eu não sei como é que eu vou lá, com que cara que eu vou chegar lá para os nossos irmãos sem o pãozinho? Aí o Emmanuel fala para ele assim, Chico, pega a cuia de água, você vai levar água para ele. Mas só água, Chico. Você vai fluidificar essa água e você vai levar essa água para ele. E Chico assim fez por obediência, mas com o coração muito apertado. Isso está na biografia dele. Aí quando ele chega lá, as pessoas que vêm acostumadas a receber o pãozinho, lógico, ele faz o evangelho primeiro, ele fazia a oração, agradecendo a Jesus por aquele alimento e tudo mais. Mas ele não tinha os pãezinhos. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a blasfemar contra ele, a ficarem bravos, irritados. É como nós, a gente fica sem comer na hora do almoço, a gente fica irritado e já quer bater na mãe por causa da mistura, né? E aí veja que aconteceu a mesma coisa. Ele pegou e começou a chorar, ele se encolheu e ficou assim. Uma das moradoras lá, tomada de coragem, inspirada, claro, aí ela levantou a voz, o que é que vocês estão fazendo com esse santo? Esse homem vem todos os dias, traz o pão, só porque hoje ele não trouxe, vocês estão revoltados contra ele? Que história é essa, né? Não foi com essas palavras, tá? Mas deve ter sido um pouco mais dura do que isso. Aí, eis que ele começa a distribuir a água. E de repente, alguém grita, quem é o seu Chico Xavier? Lá em cima. E aí eles apontam, é ele. E o Chico lá todo envergonhado, né? Choroso. Aí ele falou, pois não, meu filho. Ele falou, sabe o que acontece? Eu estou vindo de São Paulo e eu estou aqui com essa carreta com as cestas básicas para o senhor entregar para as pessoas, porque um industriário pediu para eu fazer isso, um empresário. Não era VUC, era carreta. Né? Uma carreta. E aí ele ficou todo alegre, né? Mas como é que o senhor descobriu que eu estava aqui? Isso já era quase umas 2 horas da manhã, porque ele começava a vir a saca dele meia-noite, né? Aí ele fala, eu estava no centro da cidade, perdido, procurando quem é o seu Chico, e aí eu vi um senhor de barba branca, com terno, e aí ele falou, meu filho, quem você está procurando está lá debaixo da ponte nesse momento, é lá que você tem que levar esse alimento. E aí quem que era esse senhor de barba branca? Senão o venerando Bezerra de Menezes, que se materializou ali
para poder indicar onde que o Chico estava, a providência divina. E jamais o Chico, ele teceu mau comentário, porque assim, a pessoa se comprometeu, todos os dias eu vou te dar X pães, não pôde. Ele poderia ter ficado bravo com a pessoa, porque é uma caridade, é um compromisso, junto do comprometimento, mas ele foi indulgente também. A indulgência é isso. Quando nós recebemos alguma fala de alguém que vem tecer um comentário contra o nosso irmão ou irmã, procuremos conter isso, seja indulgente, evite de propagar, né? Principalmente pela mídia. Você recebe muita coisa, como eu recebia, hoje eu não recebo mais, mas antes eu recebia muitas coisas contra as pessoas, principalmente nossos irmãos políticos, etc. E aí eu começava a devolver falando assim, mas o que você tem de bom para falar dele para mim? Aí as pessoas foram saindo dos grupos, me bloqueando, porque nós temos que conter. E jamais propaguei isso. Eu propago coisas boas. Se mandar uma coisa boa, eu vejo que é bom, eu vou lá e copio e colo no grupo. Caso contrário, fica comigo e comigo desencarna, né? Isso é importante. Aí, essa parte. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Isso faz parte dos itens para ser um ser humano do bem. Então, todos nós temos algo que é nosso, que são propriedades, seja uma roupa, seja uma casa, um veículo, seja o que for. Nós temos que preservar aquilo. Mas o maior de todos os bens que nós temos que preservar é a nossa matéria. Porque essa matéria, ela foi muito bem preparada para esta encarnação. O nosso espírito, através do corpo mental, ele promove isso. Se nós estamos com alguma deficiência na matéria, eu tenho que fazer uma autoavaliação. É dessa vida ou é da vida passada? Eu deixei de cuidar do meu corpo, uma má alimentação, ou fiquei de alguma forma exigindo demais dela. Então isso daí nós temos, esse é o maior bem que nós precisamos manter, porque é através dele que o nosso espírito está evoluindo em uma encarnação de tantas outras que já teve. Quando a gente vai para os excessos de alimento, excessos de doce, excesso de tudo, nós estamos prejudicando a nossa encarnação, nós estamos diminuindo o período encarnatório aqui na Terra. E isso é para pensar. Quando eu respeito isso, aí eu já estou aprimorando o meu conhecimento para se tornar um ser humano do bem, não é? Muito bem. Aí ele fala que o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados, né? As leis da natureza. Quantos de nós ainda estamos gastando água sem necessidade, né? A gente ainda vê pessoas varrendo calçada com água, né? Tem irmãos que já não tem mais água, em países outros já inexiste água. Nós ainda temos água em abundância aqui, mas até quando nós vamos ter? Água potável, né? Tem águas que são nada potável, mas a água potável, até quando nós vamos ter? Então nós temos que tomar essa consciência, nós temos que preservar a natureza, sim. Devemos ter construções? Claro que sim, mas cada vez mais essas construções, porque é uma lei do progresso, né? Precisa. Mas de que forma que estão sendo construídos? Aí tem os engenheiros, né, ambientais que estão trabalhando em prol da natureza, em prol do bem-estar. Você vai construir uma casa, tem que ter preservação de árvores e tudo. Você pode derrubar uma, você planta 10. E as pessoas acham ruim plantar 10. Não, que bom que você pode plantar 10 árvores em algum lugar. Porque aí nós estamos mantendo o quê? O nosso oxigênio, porque daqui a pouco nós vamos ter problema também de oxigênio. Então essa parte, essas reflexões, né, ela traz para nós um bem viver, começa a fazer para a nossa vida algo melhor. E o Chico Xavier,
que é referência para nós. Outro dia eu estava até contemplando aí um pouquinho ele, junto com outros irmãos lá do Francisco de Assis, como mensurar esse espírito, né? Não tem como, mas eu tenho como dizer assim, o que nós chegamos na conclusão? Ele está semelhante a Jesus, porque tudo que ele praticou foi o que Jesus ensinou, o que Jesus quis mostrar para nós. Tudo que ele fazia sempre em prol de todos e não só de si. Ele tinha como uma correspondência, né? Mas ele trabalhou até se aposentar. Nunca teve uma falta, segundo consta, né? E de fato nunca teve uma falta. Às vezes a gente pega uma gripe e já vai lá pegar um atestado de uma semana. Eu estou dengoso, vai pegar um atestado. Dengue é transmissível? Sim ou não? Não. Então para que ficar em casa? Vai trabalhar, pegando o fio fino que engrossa, não é? Põe uma máscara. Se você pegou um resfriado, você usa a máscara, porque é um sinal de respeito para o seu próximo. Você não vai tossir, você vai espirrar, vai espalhar coisa. Aí é outro tipo de vírus, né? Mas hoje a ciência, ela nos ajuda bastante. Claro, a pessoa vai ficar com o corpo mole, vai ficar fraquinho, né? Mas, o Chico, mesmo com todas as dificuldades que ele tinha, que às vezes sangrava o olho dele, ele estava lá datilografando, lá na repartição pública, e não parava. Então é um exemplo que nós devemos seguir. Se você está com uma dor de barriga, vai tratar, mas evita de se largar na cama, tenha coragem, força de avançar, porque com força e confiança aí é ter fé em Deus, né? Se Deus está em nós, Ele não é perfeito, Ele não é saúde total, então a gente precisa fazer a conexão com Ele dentro de nós. E aí vai vir um energismo de dentro para fora e vai te dar força para você fazer o que tem que fazer. É fácil acontecer isso? Não é fácil, mas nós precisamos dar os primeiros passos, nós precisamos avançar, estudar, conhecer, vencer as limitações tão grandes que foram inseridas em nós. E aí sim, o Espírito que hoje está, Frater Gilberto, que está Edar, que está Paulo, que está, seja quem for o nome, que está Maria, esse Espírito vai evoluir, vai crescer e vai colaborar com tantos outros aí nessa história, né? Então eu quis trazer um pouquinho para vocês dessa parte do capítulo Sede Perfeito, mas é muito contemplativo, né? E eu convido vocês a tomarem coragem. Todos têm Evangelho segundo o Espiritismo? Todos vocês têm esse livrinho? Capítulo 17. Leia ele todo, não leia só o item 3. Vai do item 1, 2, aí 3. E depois tem um outro capítulo que fala sobre indulgência, né? Que complementa esse capítulo 3. Mas Sebastião Lima, que foi um grande palestrador, um expositor, né, do nosso meio, não sei se você conheceu ele, hoje está no plano espiritual, hoje ele já está recuperado, deu trabalho lá, né, mas hoje ele está bonzinho de novo. Ele falava que o Evangelho, era bonito o tema, que ele fala, o Evangelho é como uma estação de trem. Cada capítulo é uma cidade que o trem para. O que tem naquela cidade? O que tem naquele bairro? O que eu posso explorar? Como que vivem as pessoas ali? Então, quando Kardec ele elaborou esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo ou os Espíritos Superiores, ele foi trazendo para nós o passo a passo para chegarmos a uma perfeição. Então, tem vários capítulos. Desses capítulos, cada um traz uma matéria, traz uma forma, traz um incentivo. Então, se você, assim como eu, estou procurando melhorar dia a dia, mês a mês, ano a ano, aí nós vamos olhando as palavras e aí nós vamos buscando interiorizar. Porque o que Kardec escreveu no seu tempo, ele fez o quê? A parte da teoria.
Vivenciou, sim, porque ele era um educador, uma pessoa honesta, nobre e tudo mais. E depois ele volta. E ele volta como Chico Xavier para quê? Para pôr em prática a teoria que o mesmo Espírito escreveu lá atrás. Então não adianta só falar, nós temos que começar a pensar um pouquinho mais. Quando eu dou um passo agora, eu penso 3, 4 vezes, porque se eu já escorreguei, se eu me equivoquei e de fato me equivoquei, hoje eu estou me recuperando, me regenerando, porque somos falíveis, mas essa falibilidade tem limite para você avançar. Então, na medida em que você se recupera, que você vai os passos certos de novo, fica até melhor. Isso é importante para nós. Aí nós estamos dentro de um caminho, dentro da seriedade da vida, dentro de uma obra séria, amorosa, que é o Evangelho, mas assim também tem as outras obras que ele trouxe, que é onde tem respostas para tudo, da onde nós viemos, como nós estamos e para onde nós iremos. Então não adianta nós ficarmos preocupados só nessa existência, nós temos que agir nessa existência, porque o futuro vai depender de hoje. O passado já foi, estamos no véu do esquecimento. E se o Emmanuel falou para o Chico que eles já tinham mais de 270 mil encarnações, nós também estamos beirando a isso. Então significa que quantas existências o nosso espírito já teve para chegar hoje como nós estamos. E hoje, se nós estamos assim, tudo legalzinho, estou enxergando, minha mão está movimentando, pode até ser que o meu espírito esteja se preparando para uma nova encarnação vir com uma dificuldade física, para recuperar algo que ficou lá atrás. E aí, se eu me preparo bem nessa, porque o conhecimento nos leva a essas conclusões ou essas reflexões, então significa que eu vou me preparar para algo maior, mas foi me dado o quê? Um adendo, você vai ter uma encarnação assim, mediana, tal, mas depois você vem para uma expiação. Isso é misericórdia, isso é benefício, né? Merecimento. Podemos encerrar? Claro, se deixar eu falo a noite toda. Se você puder fazer o encerramento. Com todo amor. Pode ser? Por favor. Muito bem. Então vamos agora nos preparar, né, para os atendimentos. A nós que estamos aqui, a você que está nos acompanhando através da mídia, feche os olhos, respire lenta e profundamente e vamos nos unir com os espíritos amigos desta casa conceituada, do nosso lar, nosso mentor individual, a rogar os médicos e terapeutas, que vão até a natureza, colher das plantas, das flores, da terra, o elixir para toda a atividade desta noite. Pontos de luz vão descendo sobre nós e pelo chácara coronário adentrar em nosso corpo, através dos sistemas, atingindo os órgãos, revitalizando as células, as suas moléculas, até o átomo. E esse energismo de saúde, com as bênçãos de Jesus, de Francisco Cândido Xavier, do Dr. Marx e tantos outros, principalmente o venerando Bezerra de Menezes com a corrente médica, vai revitalizando o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Ó Deus grande e glorioso, que ilumina as fraquezas de meu coração
Dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita e uma humildade profunda. Dá-me, Senhor, o justo discernimento para cumprir tua santa e verdadeira vontade. Que a luz divina se expanda de dentro para fora, no plexo solar de todos nós, a somar com a égide aqui presente, a oferecer o bem, praticando assim o que nós aprendemos hoje, a nos tornar seres humanos do bem. Que assim seja. Paz e bem a todos. E bom dia!